Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? Hoje vamos entender um pouquinho mais a respeito dos ditos aborrecentes. O que acontece quando deixa de ser criança e se torna um aborrecente? Pois bem, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, bora para a tela do computador. Aqui a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado, ou a revista, como preferirem. Eu tenho o título do artigo, eu tenho aqui os autores e eu tenho aqui a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Ele, na introdução, fala a respeito da parte social da criança e do adolescente, fala da importância da mãe, da linguagem, fala um pouquinho a respeito de objetivos não familiares ou não conhecidos, dependendo da sua tradução. Fala um pouquinho a respeito da fala em si, fala como nós identificamos as vozes, quais áreas na nossa cachola são ativadas quando escutamos vozes, por aí vai. E ele fala o seguinte, rapaz, a gente tem um indício aqui que a voz da mãe da pessoa, vamos por assim, ela tem um lugar especial no cérebro. E isso muda quando a pessoa se torna aborrecente. Vamos estudar isso um pouquinho a mais? E aí eles foram para cima disso. Eles fizeram um ponto de corte aqui que as crianças e adolescentes teriam que ter um QI acima de 80. Não deveriam aí ter algum tipo de doença psiquiátrica, alguma desordem negativa, neurológica, enfim, tem todo o corte aqui, o ponto de corte que eles colocaram. E aí, para eles verem o que muda na cabeça de crianças e adolescentes, eles fizeram o seguinte experimento. Pegaram crianças e setaram de 7 a 12 anos como crianças, 24 crianças. E adolescentes, setaram de 13 a 16 anos e um N de 22, ou seja, 22 adolescentes, tá? E o que eles fizeram? Pegaram as mães dessas pessoas, vamos por assim, né? Desses sujeitos, e pegaram pessoas que eles não tinham familiaridade nenhuma, tá? Mas eram mulheres e também eram mães. Só não era a mãe daquele indivíduo lá, tá? E fizeram o seguinte, pediram para essas pessoas, ou seja, as mães das crianças e dos adolescentes e as não mães, falarem 3 palavras que não tinham o menor sentido. Foi essa aqui, ó. E P do X-Shout, tá? E a ideia era justamente essa mesmo, era não fazer sentido nenhum. E todas elas teriam que repetir essas 3 palavras. E aí, isso foi mostrado para as crianças e para os adolescentes, esse áudio. Enquanto esse áudio tocava, tinha ressonância magnética ali rolando na cachola deles, tá bom? E adivinhem só o que foi achado. Antes de descer, ele fala da análise estatística e como tratou os dados. Vamos lá. Aqui. A parte que nos interessa. A relação entre a mudança de idade e, cara, as respostas neurais às vozes da mãe da pessoa ou da não mãe, tá? Ou seja, uma voz não familiar. Eles viram o seguinte, que as pessoas com idades menores, no caso as crianças, eles tinham uma preferência pela voz materna. Já as pessoas com idades mais avançadas, no caso os adolescentes, tinham preferência pela voz desconhecida ou a voz não materna, tá bom? Que doideira, né? E a gente consegue ver isso aqui na figura 4, tá?
a gente tem um corte aqui da linha azul, tá? Mostrando justamente o ponto da idade, que eles colocaram aqui como 13,8 e 13,5, tá? Mas aí a gente pode arredondar para 13 e 14 anos, isso, né? Ou seja, a partir dos 13 anos ou a partir dos 14 anos, a gente começa a ver que a preferência pela voz não familiar ela é maior, ou seja, a curvinha está mais inclinada para cá. Já antes dessa idade, a curvinha já está mais declinada. Beleza? E aqui eles utilizaram o Cohen, né? 0,4 e 0,5. Isso aqui, dependendo da referência, pode ser considerado como moderado ou moderadamente fraco, né? Esse 0,4. Enfim, depende da referência que você está utilizando. E, cara, isso é muito interessante, né? Tem outras medidas aqui, tá? Que ele mostra aqui como covariável a voz da mãe e ambientes sonoros e a voz da não mãe em ambientes sonoros. Ele mostra algumas atividades específicas, né? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui para não me alongar. Beleza? Cara, a discussão é bastante interessante. Ele traz aspectos da neurociência e faz uma associação com o comportamento do ser humano no geral. É bastante interessante mesmo. O comportamento dessas idades específicas, tá? E aí, os autores concluem aqui que à medida que a pessoa vai envelhecendo, no caso, a criança se torna adolescente, ela tem uma alteração do sistema neural, tá? Que faz com que ela prefira, quando adolescente, a voz da não mãe ou uma voz não familiar. E já quando ela é criança, ela tem a preferência pela voz da mãe. Beleza? Estão as referências. E vamos lá para cima. Pois é, então aqui a gente conseguiu ver um pouquinho do tal do aborrecente. E por que isso acontece? Não é só porque ele quer, é porque existe uma alteração no sistema neural do dito aborrecente que faz com que ele prefira outras vozes ao invés da voz da mãe dele, tá? Isso aí a gente consegue fazer uma extrapolação, tendo uma licença poética para isso, para mostrar que existem alguns comportamentos, né, alguns tipos de atitudes que acontecem, não é porque criança, o adolescente mal educado, alguma coisa do tipo. Existem coisas acontecendo ali, que nem eu mostrei para vocês, alteração neural, nós temos alteração de hormônio, né? Nós temos todo um contexto social que a criança está envolvida, criança ou adolescente, enfim, mas aborrecente continua sendo aborrecente. Valeu!